Entrevista na Mirante News. Nesta quinta-feira a gente tem satisfação em receber aqui no estúdio da 104,1 a deputada estadual Helena Duailib, do PP. Teve seu retorno recente, né, à Assembleia Legislativa. Deputada, obrigado por aceitar nosso convite. Muito boa tarde. Boa tarde, ouvintes da Mirante News 104.1. Boa tarde, João Ricardo. É uma alegria muito grande estar aqui novamente. Deputada, aproveitando que seu retorno foi recente agora, né, ocupando uma cadeira lá na Assembleia Legislativa do Maranhão, e um assunto que a gente vem falando, que eu acho bom até reforçar, é a representatividade. O público feminino, que é enorme, né, no Brasil, o eleitorado feminino, que é o maior, inclusive em comparação com o masculino, sempre teve essa distorção. É um público, é um eleitorado maior, mas a representatividade não acompanhava, nem se aproximava. Tanto é que tem a lei que tenta fazer com que as mulheres participem cada vez mais dessa disputa eleitoral, né, a cota de gênero. E na Assembleia a gente está vendo que esse número aumentou. Não sei necessariamente se pela cota de gênero, e faz parte da pergunta. Nós temos agora, com a sua chegada, 13, não é isso? Deputadas puxadas pela presidente. Pela segunda vez, no mandato em sequência, a deputada Iracema Vale. Essa representatividade feminina que aumentou no plenário da Assembleia, a senhora acredita que tem muito a ver também com essas ferramentas que foram lançadas nos últimos anos, ou essas mulheres que hoje estão lá como deputadas, elas, independente dessas ferramentas, estariam também nessa situação? Qual é a sua análise sobre esse número interessante, cada vez maior, de deputadas aqui no Maranhão? Eu acho que as mulheres cada vez mais estão ocupando espaços de poder. E com isso, elas estão entrando nas empresas, elas estão entrando na política, né? Então, a cota de gênero, que exige os 30%, ela beneficia. Mas não é isso que vem hoje realmente forçando, né? Apesar desses 30%, essa situação. Eu acho que realmente foi o acordar das mulheres, né? Que elas podem estar em qualquer espaço de poder. Essa mudança de vida que hoje acontece. Antigamente a mulher era muito só vivenciando os problemas de casa. Hoje ela tem o primeiro, o segundo e o terceiro turno, porque ela faz isso muito bem. E tem aonde as mulheres que têm ocupado cargos, e aí o exemplo, nossa primeira presidente da Assembleia, Iracema Vale, elas têm feito isso com muita maestria, né? A mulher tem a sensibilidade, ela administra com um olhar diferenciado. Então, cada vez mais nós estamos ocupando espaço de poder. Eu acho que isso aqui é o acordar tanto para o eleitorado, que a maior parte dos eleitores são femininos, e antigamente realmente a tendência era só de se eleger homens, mas também por essa administração, por essa confiança, por as mulheres estarem chegando nos espaços de poder e fazendo bonito. Há uma discussão já em Brasília há um tempo, não sei se para a próxima eleição isso vai ser realidade, de, em vez de a cota de gênero, que aí você coloca os 30% ainda na disputa eleitoral, você determinar justamente a cota no parlamento, isso tratando do legislativo. A senhora acha que é uma evolução, é um avanço, ou com a cota de gênero já tá bom? Eu acho difícil se conseguir, né? Até porque, na verdade, é como eu sempre coloquei, não se precisa ocupar espaço de poder para dizer nós somos iguais, tem que ser meio a meio. Sim, não, sim. Nós podemos até ter mais mulheres no comando, né? Eu acho que vai ser difícil se aprovar isso ainda a curto prazo, né? Até porque a maioria dos políticos ainda são homens, né? E puxam para eles, vão puxar para ele, mas eu acho que o despertar das mulheres vai ser uma coisa natural em todos os sentidos. Eu dou o exemplo, por exemplo, da minha época, quando eu formei em medicina, que tinham poucas mulheres médicas, e hoje, se você acompanha as turmas de medicina, mais de 50% são médicas, né, mulheres. Então, a história foi mudando naturalmente. A história vai mudando naturalmente. Agora, sobre essa questão dessa disputa que a senhora fala e do interesse cada vez maior da mulher na política, a gente percebe que a cota de gênero, toda eleição,
ela, depois do pleito, passa a ser alvo de algumas investigações por conta de fraude à cota de gênero. A senhora, como mulher, como deputada, como parlamentar, como uma mulher com um histórico, né, na política, como é que a senhora, quando se depara com esse tipo de informação, se sente, né? Porque essa é uma ferramenta para justamente resguardar o direito ou incentivar a participação cada vez maior das mulheres, e algumas acabam se submetendo, né? Participando, como confirma a polícia e até a justiça eleitoral, de esquemas, né, para fraudar a cota. Muito triste isso, mas eu sempre falava, quando sempre ou na minha profissão ou na minha gestão, sempre coloquei que em todas as profissões sempre tem as boas pessoas e as ruins pessoas. Isso nós não vamos conseguir mudar. Só um trabalho gigantesco aí de evangelização para mudar o coração das pessoas. Então, ainda se vê essa situação que, na verdade, eu acho que agora já diminuiu muito mais, né? E a gente acho difícil algum partido ainda cometer esses erros, porque você, para colocar qualquer candidata, você tem que enumerar vários critérios. Primeiro, que eu acho que é fundamental, ninguém pode mais escolher nenhum candidato que nunca foi testado, porque corre o risco de ser uma pessoa que vai entrar para se aproveitar, né? Segundo, porque eu também acho injusto com os que trabalham, que não tem nada a ver com isso, né? E que, na verdade, são injustiçados, porque não estão cuidando de sua campanha e depois vão perder seu mandato por causa de uma situação dessa, né? Então, eu acho que isso aí vai acabar, as pessoas estão também mais conscientes, os partidos políticos estão mais preocupados nessa triagem, né? E eu acho muito triste e acredito que isso tem que ser banido da política. A senhora teve o seu retorno recente à Assembleia, e a gente fez aqui o levantamento. Nesse seu retorno, por enquanto, a senhora apresentou apenas um projeto de lei. Esse projeto que trata da Frente Católica, não é isso? Frente Parlamentar Católica. Assim como em Brasília, nós já temos com os deputados federais a Frente Parlamentar Católica Federal, que inclusive recentemente o governador esteve lá em Roma com o Papa, né? E foi junto também, eles tiveram uma audiência com a bancada federal da Frente Parlamentar Católica. Nós estamos colocando aqui na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar Católica para trabalhar não só os festejos das igrejas. A gente sabe hoje, eu fiquei durante esse período que não estava na Assembleia, estava na Secretaria, trabalhando no governo do governador Carlos Brandão, a quem agradeço muito, que me deu essa grande oportunidade de fazer um trabalho na Secretaria de Política para as comunidades. Eu tive já sempre fui católica e sempre tive aproximação com a Igreja Católica, mas a gente vê de perto o quanto as igrejas precisam desse apoio com o governo do Estado, né? E para isso, e também com o Legislativo, para que a gente discuta não só as questões de festejos, mas também as questões estruturais, porque hoje, se você vê as pessoas que trabalham com a questão das drogas, casas de reabilitação, com creches, com causas sociais, elas estão realmente dentro da igreja. Então, a igreja, ela precisa estar próxima do governo e do parlamento, e ela precisa também ter políticas públicas que beneficiem melhor a igreja, né? Então, essa Frente Parlamentar Católica é uma união de esforços de todos os parlamentares católicos para que a gente discuta quais são as medidas que a gente pode ajudar e contribuir melhor, porque é na igreja que, quando alguém tem algum problema, nós tivemos essa pandemia e muitas pessoas ficaram com sequelas de depressão e de vários transtornos mentais, essas igrejas que têm contribuído para tirar essas pessoas do fundo do poço, porque estão próximas das pessoas. Ali você tem um irmão, te acompanha também em casa, então é muito diferenciado esse atendimento. Então, a Frente Parlamentar Católica, ela vem para ajudar, para diminuir essa distância do poder legislativo, do poder executivo com o terceiro setor e com a Igreja Católica, que é onde hoje muitas das ações são resolvidas. A gente vê muito movimento no parlamento, quando tem a ver com religião, da chamada bancada evangélica, e a senhora propõe a Frente Parlamentar Católica.
católica e os evangélicos são bem articulados, né? Eles engajam também bastante essa questão da política. No caso, a sua proposta da Frente Parlamentar Católica, a senhora acredita que é também uma possibilidade de voltar a fazer com que os católicos, especialmente os políticos, já que é uma frente parlamentar, voltem a ter esse engajamento que une tanto o interesse na igreja como nessas políticas sociais necessárias? Com certeza, porque nós defendemos que na Igreja Católica também se discuta política, porque a política ela passa por todos nós, né? Então nós não podemos ficar alheios e de costas aos problemas e muitas das vezes as soluções são somente com a política, porque nós temos hoje as pastorais muito envolvidas, grupos de empresários muito envolvidos, mas muitas das vezes um problema de uma igreja, por exemplo, agora nós temos um problema que nós temos que realmente ver como fazer. Tem várias igrejas que elas precisam continuar sua edificação, né? Mas elas estão esbarrando ainda por algumas limitações na questão do terreno, na questão de suas edificações. Então, todas essas situações, elas precisam ser discutidas politicamente também com os outros órgãos, Ministério Público, Tribunal de Justiça. Então, a igreja, ela não pode ficar alheia à política. A política faz parte do dia a dia. E, lógico, com a bancada, assim como a bancada evangélica, que começou também muito bem lá na Câmara Federal, inclusive iniciou esse movimento foi com a bancada evangélica federal. Ali você discute muito mais e também escolhe representantes, né? Porque aí você precisa ter representantes que tenham valores cristãos, e isso faz muita diferença. Porque a gente fala de política, a gente está falando de representatividade, né? E aí, se fala de representatividade, são os grupos sociais que acabam se interessando pela política, que no fim das contas, quem quer buscar, quem quer garantir seus direitos, não tem, né, como deputada, ficar alheio à política, né? Você tem que cobrar ou tem que tentar entrar também na política, né? Verdade. Quando você tem um representante perto, né, que você sabe que suas situações você vai colocar, que vai lhe dizer sim, vai lhe dizer não, mas vai estar presente, realmente você reconhece aquela pessoa como seu representante, porque é uma pessoa que está ali para resolver problemas, que não foge, que está no seu dia a dia, que você encontra nas celebrações. Então isso vai aproximar ainda mais o parlamento da igreja. Uma outra área também que tem muito a ver com a senhora, e aproveito aqui a sua presença, é a saúde. A senhora é médica, né? E eu vi que a senhora, assim como outros parlamentares, também repercutiu a primeira cirurgia que nós tivemos aqui, foi no Hospital Universitário Federal, mas enfim, aqui em São Luís, o primeiro transplante de coração. Eu quero que a senhora aproveite aqui a audiência do Abrindo o Verbo para explicar para quem ainda não entendeu a dimensão, a importância de a gente ter conseguido realizar aqui em São Luís esse primeiro transplante. Abre quantas portas para a gente entender, deputada? E olha que hoje eu tive exatamente fui buscar informações sobre o sucesso desse transplante. Sim. E graças a Deus esse paciente está muito bem, né? O que acontece é que quando as pessoas elas têm uma doença grave, que ela realmente o resultado dela ela só vai se salvar se ela fizer um transplante. O que era a nossa realidade? Ela precisava ir para fora de São Luís. Isso, além do custo, além de ser um período que você tem um longo restabelecimento, que você precisa estar ao lado de seus familiares, porque isso é muito importante, essa recuperação. Você tinha que ir para fora com custos muito altos, né? Até porque você não vai sozinho, tem que manter toda a família, e a segurança de que você tá lá, é mais um, né? Sim. Aqui não, aqui você vai ter toda uma equipe médica, uma equipe daqui cuidando de você, junto de seus familiares, é muito diferente, né? Então o doutor Lacerda foi o profissional daqui de São Luís que realizou, veio um outro profissional de fora também,
fez esse primeiro transplante. Isso é um marco, né? Nós já vínhamos fazendo aqui no Maranhão um transplante de rim, transplante de córnea, né? De fígado, mas de coração ainda não tinha sido feito, né? E isso abre uma porta muito grande, tanto para essa questão que dá uma vida totalmente. Nós tivemos aí um famoso como Faustão, né? Que graças a Deus até hoje está muito bem, muitos outros transplantados, e agora aqui no Maranhão fazendo o transplante, avançando na saúde pública, no hospital universitário, em parceria com o governo do estado, porque eu e o hospital Carlos Macieira, isso realmente é um marco muito importante. Eu até falei, João Ricardo, lá no dia que eu defendi essa causa, muito emocionada, eu tive há 4 anos atrás um infarto, e eu infartei e fiquei com uma repercussão muito grande no coração. E no meu pós-operatório, procurando uma médica, quando ela olhou os meus exames, ela disse para mim de cara: o seu caso é de transplante. Eu me senti, quando aconteceu esse transplante, poderia ser eu, né? Sim. Isso salva muitas vidas, entendeu? Então nós precisamos incentivar cada vez mais doação de órgãos, doação de sangue. Hoje pela manhã estava conversando com a diretora da Marli Sarney para ver de que forma que eu posso ajudar para aumentar a doação de leite materno. Os nossos estoques estão baixos. Doação de leite materno, doação de sangue e doação de órgãos são bandeiras que todos nós temos que pensar cada vez mais como ajudar, porque serve para qualquer pessoa e ajuda a salvar muitas vidas. E a senhora que tem essa relação também próxima com a igreja, nesse contato que a senhora tem com alguns fiéis, alguns por conta da religião ainda enfrentam ou ainda tem resistência sobre essa questão de doação de órgãos? Porque já conversei com algumas pessoas que são muito religiosas e por conta disso elas não gostam, né, nem de tratar do assunto de doação de órgãos. É uma barreira que precisa ser quebrada, né, deputada? É educação em saúde. Você tem que trazer. E aí, quando eu estava na secretaria, eu fiz um projeto, né, que é Jornada da Fé, onde nós íamos para dentro das paróquias para conversar com as pessoas sobre a questão da catequese das pessoas que tratam as crianças autistas na igreja, essas questões de saúde, né? Porque você precisa cada vez mais qualificar, capacitar as pessoas que estão dentro da igreja, porque ali é uma repercussão muito grande. São elas que tratam as outras pessoas. E quebrar esses tabus. E eu acho que hoje isso já melhorou bastante. As pessoas, pelo contrário, elas estão cada vez mais sensíveis à solidariedade, né? Isso é uma coisa muito bonita. Antigamente nós não tínhamos esses trabalhos dentro da igreja de pastorais, colocando muito essas situações, e hoje as igrejas avançaram muito. Mães que oram pelos filhos, terço dos homens, todas essas pastorais têm feito um grande trabalho de evangelização. E aí eu acredito que esse é um tema, tanto é que nos festejos, né, sempre tem a parceria com o Hemomar para doação de sangue. Já é uma atividade hoje da Igreja Católica fazer um festejo e fazer uma ação solidária. Sim. Ou uma ação social, e nessas ações sociais tem grandes palestras, inclusive nessas questões das doações, e essa questão da doação de órgãos também está sendo incluída. A senhora falou sobre isso, eu já ia também reforçar que, assim, não são só as igrejas, mas as igrejas principalmente fazem essa parceria com o Hemomar justamente para, aproveitando o festejo, que é quando o número de fiéis aumenta, e até de pessoas que nem são ali da paróquia, mas vão por conta do festejo, justamente para incentivar, né, a doação de sangue. E quando a gente percebe, vez por outra, o Hemomar divulga nota pedindo, né, que as pessoas não parem de doar quem pode fazer essa doação. Isso é importante, né, deputada? É verdade. Eu fui durante 4 meses também supervisora do Hemomar, no ano de 90, ou foi 99 ou foi 2002, estou bem lembrada agora. E uma das coisas que eu realmente me preocupava muito é porque eu digo, todo mundo sai para ir ao shopping, programa para ir para a igreja, programa para visitar a família, mas
programar para doar sangue é muito difícil, a não ser que você já tenha essa consciência de que precisa. A doação, ela acontece muito dirigida. Se alguém te pede, imediatamente você se torna solidário e vai ajudar seu amigo. Mas você ser um doador espontâneo, a gente ainda precisa crescer muito mais. E aí, durante os períodos, também muitos outros tabus que foram criados. Você vai doar sangue, vai afinar seu sangue, você vai ter esse problema. Não existe nada disso. Lá tem uma equipe. Pelo contrário, é até muito bom, porque você vai fazer os exames, vai esclarecer algumas dúvidas, né? E sai de lá com certeza muito mais feliz, porque a pessoa que acende uma luzinha, como eu digo, no céu todos os dias, ela realmente dorme muito mais feliz. Então é importante que a gente conscientize as pessoas de que é um ato de salvar a vida, mas é importante, muito mais bonito quando a gente vai doar sem saber para quem. Faz aquilo rotineiramente, porque nós precisamos muito, muito. Principalmente nós temos agora um carnaval muito grande, o governador potencializou nossa cidade, um São João bastante extenso, e aí as pessoas querem tomar uma cervejinha, acham que não podem isso ou aquilo, e aí durante esse período tem diminuído muito a doação de sangue. Então, nós precisamos conscientizar cada vez mais as pessoas a esse gesto de amor. Quem puder, é só colocar na agenda que doa antes de começar a agenda de festas, né? Porque, como a senhora falou, tem carnaval, tem São João, já chega a programação de aniversário de São Luís, aí fim de ano tá bem aí também. Então é só doar e depois vai pra festa. Programar direitinho, mas fazer isso rotineiramente, principalmente os jovens na faixa de acima de 18 anos, né? Que podem fazer isso, não atrapalha o esporte, não atrapalha em nada. Doar sangue é realmente um gesto de amor que só faz bem. Deputado, quero aproveitar, já que estamos falando dessa parte de saúde, mas saúde animal, porque a senhora chegou a protocolar também um projeto de lei lá em 2022. Como é que tá essa questão? Porque assim, é um projeto interessante que trata da questão do que é cobrado lá no hospital veterinário da UEMA, e muita gente reclamou, porque o pessoal fala assim, é um hospital terceirizado? Não, é um hospital da própria Universidade Estadual do Maranhão. Por ser da UEMA, público, o pessoal às vezes reclama de taxas. Para alguns são taxas que eles entendem que vão pagar, outros não têm a menor condição. E como é um hospital público, eu entendo que realmente esse investimento por parte do Estado ele deveria ser maior, para que não só esse hospital da UEMA não cobrasse essas taxas, mas que esse atendimento ele fosse até descentralizado, porque assim, os profissionais são muito bons. Eu já fiz uso lá algumas vezes do hospital veterinário da UEMA, mas tem essa cobrança de taxas, né? E pelo que eu vi aqui no seu projeto de lei, a senhora também não concorda, né? Eu acho, eu também já utilizei, eu tenho um cachorrinho, né? Que ele, na verdade, estava em dúvida se ele estava com problema oftalmológico, e lá tem veterinário especializado em oftalmologia, e ele foi muito bem atendido lá. Mas veja bem, tem muita gente que não tem condições de pagar essa consulta, né? A gente sabe que hoje, quando a gente consulta e o procedimento que vem depois, o procedimento depois. Então, é importante que a gente faça, pode até fazer, como tem alguns programas sociais que você limita para algumas pessoas de renda. Isso eu vou aperfeiçoar agora. Inscritos no CAD único, por exemplo? Pode ser, exatamente. Pode não ser para todos, mas para aqueles que comprovadamente, como agora tem o sistema que a gente pode acessar e ver que eles fazem parte do CAD único, esses precisam ter um benefício totalmente gratuito, né? A gente vê os dois lados, porque vê o quanto o atendimento é muito bom e essa taxa deve ajudar, mas nós precisamos isentá-la daquelas pessoas que realmente não podem pagar. E eu queria também puxar um outro assunto com a senhora, de um projeto que a senhora já protocolou lá atrás, que trata do respeito aos ciclistas, que é um outro problema que a gente acompanha e recebe várias reclamações, porque assim, nós tivemos por parte do governo e da prefeitura aqui em São Luís obras na via, nas vias públicas. Só que o ciclista, né, a ciclovia e as ciclofaixas, elas simplesmente não foram observadas. A gente tem aqui na Avenida Ana Jansen, depois a prefeitura colocou, mas
não vai para lugar nenhum. Então, se essas obras foram feitas, a ideia era que a cidade toda fosse interligada, as principais avenidas pelo menos, porque muita gente utiliza a bicicleta como um meio de transporte. Tem a parte esportiva, mas tem o meio de transporte. E é preciso a gente avançar nessa discussão, né, deputada? Essa é uma discussão que eu vou avançar, inclusive porque o ciclista dificilmente usa capacete. As pessoas que usam moto, então quando tem um acidente com um ciclista, a coisa ainda é muito mais grave. Isso. Né? E tanto essa situação dos ciclistas, como também um outro projeto que eu vou colocar, estava colocando na secretaria, que é Pedalando os Sonhos, que a gente vai pegar esses ciclistas que vendem, né, alimentação e precisam às vezes serem treinados, porque a gente sabe hoje da importância de Faz você delivery, comer. né? Faz o delivery. Você comprar um cachorro quente, uma coisa desses ciclistas, a gente precisa ter a segurança, né, de como está comprando, do que está comprando. Então eu vou fazer mas aí era um projeto que eu já deixei para a secretaria, né, mas vou tentar potencializar junto ao governador para que efetivamente seja feito com essas pessoas que vendem lanche, né? Em vários locais, a gente vê ali no mercado, vê aqui na feira daqui, muita gente com a sua bicicleta e atrás precisando. As famosas bike lanches, né? Bike lanches, para que a gente possa dar. O governador fez um programa muito bacana aí, que é o Mais Renda, o Minha Renda, mas a gente quer trabalhar também com esses ciclistas. A senhora está falando de segurança alimentar para o público, né? E aí melhora também, claro, o trabalho. Quem está mostrando ali que está vendendo um produto de melhor qualidade, né? Garantido, seguro. Deputada, obrigado pela entrevista. A senhora daqui vai para a Assembleia porque tem um evento agora também, né? A Jane Lobo, ela está lançando um livro homenageando 70 mulheres. Eu sou inclusive uma das mulheres homenageadas, contando a história, contando o que a gente já pôde trabalhar, e eu irei lá prestigiar com muito orgulho. Lançamento do livro, né? Qual o nome do livro? Agora fugiu a lembrança. Mas o lançamento é agora na Assembleia. Agora lá na Assembleia, da Jane Lobo. Tá certo, deputado, obrigado pela entrevista, até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço imensamente, me coloco à disposição. Tá certo, conversamos com a deputada Helena Duelib, do PP, 3 horas em ponto.